Olá, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem e estão assistindo pela primeira vez os meus vídeos, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas ou hortaliças. Hoje eu vim trazer um tema que é interessante, só que é um pouco diferente do que aqueles vídeos que vocês estão acostumados a assistir. Eu reuni perguntas do mesmo tema que eu ouço quando eu estou prestando assistência técnica no campo, junto ao produtor ou produtora rural. E aí, no tema que eu agrupei essas perguntas é em relação a pós-colheita. O que seria isso? Pós-colheita nada mais é do que o momento que você retira o fruto ou quando você corta a folhosa do canteiro e destina esse produto para comercialização. Então nós chamamos essa etapa como pós-colheita. Dentro da pós-colheita ocorrem inúmeros processos nos produtos vegetais, porque eles ainda continuam respirando. Por mais que vocês tenham retirado o fruto ou retirado a hortaliça do canteiro, eles ainda vão continuar com alguns processos metabólicos, ou seja, eles estarão vivos, respirando, produzindo hormônios, consumindo energia. Por isso que as folhosas ficam amareladas, porque começam a se degradar, né? Começa a envelhecer e os frutos se degradam conforme ele amadurece, fica bem macia. Nesse momento que fica muito macia, entra uma doença, por exemplo, oportunista, e ela já vai apodrecer. É mais ou menos isso que acontece na pós-colheita. A única coisa que nós lutamos é fazer com que esse período que eu retirei da planta até ele começar a apodrecer seja o mais longo possível. Então, esse é um ponto fundamental no processo e até mesmo no estudo sobre pós-colheitas de frutas e hortaliças. Lembrando, dependendo do grupo de hortaliças ou frutos, eles vão ter comportamentos diferentes, tá bom? Então não vão ser os mesmos. Isso é normal. Inclusive eu, ou até mesmo você que está me ouvindo, vai ter um metabolismo diferenciado. Então isso acontece entre nós, seres humanos, e acontece entre os vegetais. Perfeito? Então vamos lá. Por que o caqui está pequeno este ano? O caqui, no caso aqui, é o fruto. E isso você já deve ter observado em algumas regiões do nosso país, na qual tenha a produção de caqui, que houve realmente essa redução. Pode ser devido a dois fatores. O principal é porque plantas de clima temperado, elas têm, algumas espécies têm alguns comportamentos diferentes. No caso do clima temperado, ela consegue manter a sua produção em número que o ano anterior, mas devido à exaustão que essa planta passou, a geada, principalmente seca severa, um final do ano quente para burro e muito úmido, formando aquele mormaço. Se nós ficamos desconfortáveis em ambientes com essa condição, imagina as plantinhas que não conseguem sair dali. Então é bem sério isso. E aí as frutas acabam tendo menor tamanho porque a planta teve que usar uma parte dessa energia que poderia fazer com que elas aumentassem de tamanho para se proteger do calor, para compensar aquele calorão, para compensar aquele mormaço, para compensar o aumento de doença, juntando temperatura com umidade alta, para compensar aquela falta de água na qual ela ficou sem hidratação adequada. Ela não morreu, a planta se manteve, mas ela sofreu e de alguma forma isso afetou a produção. Não tem jeito,
É a mesma coisa vocês trabalharem cansado. Se eu trabalho cansada, não tendo uma noite de descanso, da melhor forma que eu consiga, vai, ter um pouco de paz, sossego, sem ter muito estresse, coisa na cabeça, nós não somos produtivos. O meu tic-tac tem um problema gigantesco de comunicação quando eu não tenho um pouquinho de aquele deixar o offline, de desligar. Aí começo a ter problema de memória, não consigo produzir bem, e eu acho que a maioria das pessoas são assim também, não é verdade? Na planta não é diferente. Aí o que aconteceu com o caqui? Os frutos ficaram pequenininhos. Eles têm o mesmo comportamento, eles amadurecem, o sabor não mudou muito. Mesmo pequeno, mantém o sabor. Só que o que não tem é tamanho. É tamanho. Então isso acaba afetando sim, não tem como. Outro ponto é que existem algumas plantas que quando passa por esses momentos difíceis de temperatura, como eu falei, elas abortam as flores, consequentemente diminuem a produtividade para manter pelo menos alguns frutos perfeitos. E aí esses poucos frutos perfeitos vão perpetuar a espécie. Só que tem algumas outras que continuam com essa produção e aí ela não tem peso, rendimento e sim números. Então eu tenho números de fruto, só com peso menor. Pode acontecer porque são comportamentos relacionados ao clima. Porque muitas pessoas falam para mim, Érica, o que mudou? Ai, aqui estava assim, assim, assado. Será que só a temperatura e a umidade do ar fez isso com o meu pé de caqui? Poxa vida, agora eu vou ter poucos frutos, só que eles estão menores. E aí? Ah, mas tem alguns maiores. Tudo bem, gente. Só que é um acontecimento. Não tem jeito. Poderia ter diminuído esse tipo de ocorrência se houvesse uma irrigação, poderia ser utilizado adubações? Poderia sim. Ela melhora? Melhora, com certeza. Por que não? Só que não vai evitar. Vai ainda haver uma certa porcentagem de frutos com esse tamanho. Então não é assim uma coisa que vocês têm que se martirizar. Não foi erro de ninguém. Foi um acontecimento do clima. Foi algo que aconteceu ali no São Pedro, junto com Cosmo, com os astros e assim vai. Tá bom? Então esses acontecimentos de que eu vejo, vou em feira, por exemplo, passo nas bancas aqueles caquinhos assim, ó, menor que um tomate, pequenos. Para você fazer uma bandeja precisa de muitos. Do que antes só precisava de poucos frutos, hoje precisa de muitos. E o preço não tá aquela coisa também, né? O preço tá caro, tá bem caro. Então assim, dá assusta de te ver frutos pequenos caros, isso assusta. Mas, infelizmente, o clima afetou isso também, principalmente a falta de água. E entre final do ano e esse início do ano no nosso país, teve regiões que choveu muito, só que em contrapartida teve muitas regiões que choveu pouquíssimo. Isso acaba afetando também, tá? Então, gente, eu quero que vocês entendam que muitas vezes nós não damos conta em tentar evitar certos efeitos, que no caso seria do clima, tá bom? Quem assistiu os meus vídeos, até o momento eu agradeço muito. Peço para que todos que ainda não se inscreveram nem clicou o sininho ali no meu canal do YouTube, Érica Fujita Oficial, faça isso. Lá vão estar todos os vídeos que eu sempre faço. E também tem a opção da minha rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então curta minha página, fique atento e receba mais vídeos para poder ajudar vocês aí. Hoje foi a dúvida desses produtores. Amanhã pode ser a sua que vou esclarecer aqui, tá bom? Até o próximo.